Oi, queridas, queridos. Vamos dar continuidade ao sistema endócrino. E lembrando que essa aula ela foi preparada especialmente para vocês, com todo carinho, para esse momento de distanciamento social por conta da pandemia. E aí eu peço para que vocês não compartilhem esse material, nem divulguem. Ele foi feito para vocês e exclusivamente para vocês. Muito bem, a gente está em sistema endócrino. A última aula foi sobre tireoide e a gente já falou um pouquinho sobre a importância dos hormônios tireoidianos na regulação dos níveis de cálcio, e hoje a gente vai dar continuidade falando então da regulação hormonal da calcemia, que é exatamente esses níveis de cálcio no organismo. Bom, o cálcio ele é fundamental para todas as funções celulares, ou seja, para todas as funções do organismo. Ele está envolvido em processos de neurotransmissão, aprendizagem, memória, contração muscular, mitose, divisão celular, mobilidade. Aí eu não estou falando só mobilidade no sentido de contração muscular e esqueleto, eu estou falando também, por exemplo, de batimento ciliar, eu estou falando de mobilidade do trato gastrointestinal. Fundamental em processos secretórios, na fertilização, na coagulação sanguínea e, obviamente, na constituição de toda a estrutura de ossos e dentes. O cálcio é obtido a partir da dieta. Existem vários produtos alimentares, né? Alimentos ricos em cálcio, como, por exemplo, leite e derivados, todas as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, além de vegetais, principalmente de cor verde escura, como brócolis, escarola, couve, e também várias frutas e nozes e castanhas. Muito bem. Onde está o nosso cálcio no organismo? 99%, né, do cálcio eles estão contidos nos ossos, eles vão compor então o nosso esqueleto. 1% vai estar, metade disso, ou seja, 0,5%, circulando no plasma na forma ionizada e o restante, a outra metade, 40%, né? Ou seja, 40% daquele 1% vão estar ligados à albumina ou outras proteínas, então são transportados de uma maneira ligada a proteínas, e 10% na forma não iônica, por exemplo, na forma de bicarbonato de cálcio. Muito bem. Diariamente a gente perde cálcio. Por exemplo, perdendo cálcio nas unhas, em células mortas, no cabelo. E esse cálcio está o tempo inteiro sendo trocado em diferentes compartimentos, em tecidos, entre as células, né? Atravessando os epitélios intestinais, renais. E a nossa perda diária de cálcio corresponde a aproximadamente 1 grama de cálcio. Então, esse 1 grama ele precisa ser reposto na dieta. Bom, então, olhando nessa figura aqui, vamos considerar então que a dieta ela seja... Opa! Eu não queria ter apertado. Ai, perdão. Esse 1 grama obtido na dieta, ok? A capacidade de absorção desse cálcio obtido na dieta, ela não é muito grande. A gente consegue, a partir de 1 grama, absorver 350 miligramas. Esses 350 miligramas, eles vão ser distribuídos, né, nos pools, né, de troca rápida, seja o líquido extra celular, seja o pool de troca rápida circulando no plasma, de cerca de 4 gramas. Esse pool de troca rápida, ele está o tempo inteiro intercambiando cálcio com o osso. Então, diariamente, 0,5 grama vai para o osso, assim como 0,5 grama de cálcio que estava no osso volta para esse pool intercambiável. Bom, desse material extracelular e do pool intercambiável, né, parte do cálcio vai compor as secreções digestivas, cerca de 150 miligramas. E, então, somando aquilo que não foi absorvido com esse material, né, com esse cálcio que compõe as secreções, a matéria fecal perde diariamente 800 miligramas de cálcio.
Além disso, há a perda renal de cerca de 200 miligramas. Ou seja, a nossa perda de cálcio é de 1 grama para cada grama de dieta. Ou seja, é fundamental respeitar essa quantidade de cálcio na dieta. Se a dieta for inferior a 1 grama, nós vamos começar a utilizar um pouco mais desse pool de troca rápida e também do cálcio presente no osso. Obviamente, se a dieta for superior a 1 grama, né, nós vamos perder, né, pela matéria fecal uma quantidade maior, que não é absorvida. Muito bem. A calcemia ela é regulada por hormônios. E a gente tem pelo menos 3 hormônios importantes na regulação dos níveis de cálcio no organismo. O hormônio da paratireoide. Esse hormônio, ele vai, quando circulante, ele vai elevar as concentrações de cálcio plasmáticos, ou seja, aumentando a calcemia. A vitamina D3 ativa, ela também aumenta os níveis de cálcio plasmáticos. E a calcitonina, que é produzida na glândula tireoide, eu já explico já para vocês, ela diminui os níveis de cálcio plasmáticos. E onde atuam esses hormônios? Esses hormônios atuam preferencialmente ou predominantemente em 3 alvos diferentes: rins, trato gastrointestinal e nos ossos. Muito bem, então aqui a gente tem, né, os 3 alvos: intestino, ossos e rins, né? Mantendo, então, por meio do controle dos hormônios, aqui a gente só tem o PTH, né, da paratireoide e calcitonina, mantendo os níveis de cálcio plasmáticos nos níveis adequados. Né? Nós vamos ver como cada hormônio faz essa regulação. Começando com o hormônio da paratireoide, ou PTH. Ele é produzido pelas paratireoides, que são 4 glândulas pequenininhas do tamanho de ervilhas localizadas na parte posterior da tireoide. Então aqui tá, na figurinha dá para ver as 4 paratireoides aqui, que vão atuar então no osso, nos rins e no trato gastrointestinal, elevando a concentração de cálcio plasmático. Essa glândula recebe uma irrigação sanguínea significativa, né, importante para então prover, né, esse fluxo sanguíneo importante para sua distribuição, do hormônio para todo o organismo. Ok. Aqui de novo uma figura aqui a gente está vendo a tireoide e nas costas, né, na região posterior, as 4 paratireoides produzindo o PTH, que é um hormônio de natureza peptídica, um polipeptídeo de 84 resíduos de aminoácidos. E ele é liberado em resposta à queda nas concentrações de cálcio plasmáticos, ou seja, a baixa calcemia. De maneira que, atuando, né, naqueles 3 lugares, né, rins, trato gastrointestinal e osso, ele possa elevar as concentrações de cálcio. Existe um mecanismo, né, em que quando as concentrações de cálcio elevam pela presença de PTH, diminuem a de fosfato e vice-versa. Bom, nos rins, o PTH vai estimular a reabsorção de cálcio nos túbulos renais, túbulo distal e alça de Henle. Um mecanismo que a gente vai compreender melhor quando a gente tiver sistema excretor lá no finalzinho da disciplina. De qualquer forma, ao reabsorver uma quantidade maior de cálcio, menos cálcio é perdido na urina. E dessa maneira, mais cálcio é preservado pelo organismo. No trato gastrointestinal, a ação do PTH é indireta. Ele não atua diretamente no trato gastrointestinal, ele atua através ou por meio da vitamina D3 ativa. Então, o PTH ele vai estimular uma das etapas de síntese da vitamina D3 e é a vitamina D3 que estimula a absorção de cálcio no trato gastrointestinal. E nos ossos, o PTH vai estimular a quebra da matriz óssea, ou seja, a osteólise. E aí, cálcio é liberado da matriz óssea e vai para a corrente sanguínea. Muito bem. E essa figura, então, mostra o PTH, né, sendo estimulado, as glândulas paratireoides estimuladas pela queda na concentração de cálcio plasmático, vai fazer com que a liberação do PTH ocorra,
vai agir sobre os ossos, e os rins, aumentando a reabsorção de cálcio do osso, aumentando a reabsorção de cálcio renal e estimulando uma das etapas de síntese da vitamina D3, que vai, por ela, agora agir no trato gastrointestinal, aumentando a absorção de cálcio no intestino, e tudo isso eleva as concentrações de cálcio plasmáticos. Esse aumento na calcemia vai, por feedback negativo, reduzir a atividade das células paratireoides e, com isso, reduzir a liberação de PTH. Muito bem. A vitamina D3. A vitamina D3 ela é sintetizada a partir do 7-desidrocolesterol na pele, na presença da luz ultravioleta, né? E aí depois ela caminha para outros tecidos onde a vitamina D3 vai sendo modificada até obter a forma ativa. Vou mostrar como em seguida. Muito bem. Então, a partir da dieta, a gente obtém o precursor, né, as formas precursoras da vitamina D, principalmente em peixes, ovos, em nozes, a gente obtém essa vitamina D, o precursor, isso vai para a corrente sanguínea, na pele, na presença de luz ultravioleta, a vitamina D é produzida, então esse precursor é convertido em vitamina D3, essa vitamina D3 agora circulante, quando passa pelo fígado, é convertido em 25-hidroxivitamina D, que agora circulante, na presença de PTH, quando chega ao rim, é convertido na 1,25-hidroxivitamina D, que é a forma ativa conhecida como calcitriol. Muito bem, como eu disse, vários alimentos são ricos, né, em vitamina D3, né, como óleos de peixe, principalmente o óleo de fígado de bacalhau. Acho que todos vocês já devem ter visto aquelas cápsulas, né, que vendem de óleo do fígado de bacalhau. Além de leites, margarinas, fígado, queijos e ovos. Também são fontes de vitamina D. Ok. Então, aqui o resuminho, né? O 7-hidrocolesterol na circulação, né? Quando tem incidência de raios ultravioleta na pele, é convertido em colecalciferol, que quando passa pelo fígado, é convertido em 25-hidroxivitamina D3, e aí, junto com PTH, quando chega nos rins, é convertido à forma ativa, que é o calcitriol. E a gente já sabe que a forma ativa vai aumentar a absorção de cálcio intestinal e, com isso, eleva as concentrações de cálcio plasmáticos. Bom, então, vitamina D3 ativa e estimula a absorção de cálcio no intestino delgado. Nos ossos, a vitamina D3 aumenta a reabsorção dos ossos. Isso estimula, né, tanto pela estimulação, né, dos osteoblastos, né, então estimula a formação dos ossos, que é muito importante para o crescimento. E a gente sabe que a falta de vitamina D3 na infância pode comprometer muito o crescimento ósseo, né? E nos rins vai estimular a reabsorção de cálcio, assim como faz o PTH, que também contribui para a elevação de cálcio no plasma. Finalmente, o terceiro hormônio, né, é aquele que é produzido pelas células C da tireoide, que são células que ficam entre aquelas estruturas foliculares, então aqui estão as células C, né, que vão produzir então o hormônio que é a calcitonina. Calcitonina é liberada pela célula C sempre quando a calcemia está elevada. E aí o efeito da calcitonina é oposto ao PTH, diminuindo então as concentrações de cálcio plasmáticos. De que maneira? Inibe a osteólise e a reabsorção óssea e estimula a excreção de cálcio pelos rins. Muito bem.
como eu já havia mencionado, 99% do cálcio estão presentes nos ossos, né? E estão presentes na forma de uma matriz mineralizada. Uma pequena porção do osso, ele está continuamente sofrendo um processo que a gente chama de remodelagem ou remodelamento. E isso ocorre durante a vida inteira, tá? Essa figurinha, ela tá um pouco clara, mas ela mostra essa remodelagem óssea. Mas eu vou mostrar outras figuras que vai explicar um pouquinho melhor isso. Essa remodelação ou remodelagem óssea é um equilíbrio dinâmico, onde a reabsorção óssea é sempre igual à formação do osso. Então, cálcio é retirado do osso, ao mesmo tempo que cálcio é depositado no osso. Para que isso aconteça, há dois tipos celulares principais envolvidos nesse processo, que são os osteoblastos, que vão produzir a deposição do osso, ou seja, estabelecem nova matriz óssea, né? E os osteoclastos, que produzem enzimas proteolíticas que vão quebrar, né? Vão causar osteólise e, com isso, a absorção do osso. Então, aqui a gente tem os dois tipos celulares, né? Os osteoblastos, que são provenientes de células mesenquimais, e aqui os osteoclastos, né? Que são provenientes de células hematopoéticas, né? Então, produzindo matriz óssea, que são os osteoblastos, e o outro destruindo ou digerindo a matriz óssea, que são os osteoclastos. Tem um filminho aqui que eu vou passar para vocês rapidinho, ele está em inglês, mas estou colocando aqui porque ele tem umas ilustrações bonitas, né, para vocês visualizarem, né, pelo menos esquematicamente falando, né, esses dois processos de remodelagem. Bone is a dynamic tissue that is continually being built, broken down, and rebuilt in a process called bone remodeling. Bone tissue is broken down and resorbed by multinucleated cells, known as osteoclasts. These cells are derived from monocytes, which originate within bone marrow. Osteoclasts play an important role in liberating minerals and other molecules stored within the bone matrix. Bone tissue serves as a repository for vital minerals, including calcium phosphate and various biologically active molecules, such as growth factors. The release of calcium from the bone can play a role in maintaining its homeostasis within the body. The cells responsible for building new bone tissue are known as osteoblasts. Osteoblasts are thought to be derived from cells found to be associated with blood vessels. Once active, they start to produce the organic component of bone, osteoid, which is predominantly made of collagen. Minerals start to crystallize around the collagen scaffold to form hydroxyapatite, the major inorganic constituent of bone, which contains calcium phosphate. Bone mineral density, or BMD, can be used to estimate the strength of bone and to assess the risk of fracture. As osteoblasts form new bone tissue, many become embedded within the matrix and differentiate into osteocytes. The structure, composition, and cellular processes that occur within bone allow it to simultaneously serve as a calcium reservoir, while providing structural support for the vital organs and for locomotion. Muito bem. Opa. Então, aqui tem um resuminho, né, desse ciclo de remodelamento ósseo, né? Uma fase de quiescência, né? Depois a gente tem uma fase onde estão ativados os osteoclastos, e aí tem a digestão da matriz óssea, que é o processo que a gente chama de reabsorção, liberando cálcio, então, para a corrente sanguínea. E aí, os osteoclastos, eles sofrem apoptose e os osteoblastos são recrutados. E aí começam a síntese de nova matriz
óssea. Então, síntese de matriz, formação de osso, né? Parte dessas células vão compor a matriz óssea no formato dos osteócitos, né? E com isso ocorre a mineralização. E aí esse processo é um processo contínuo, dinâmico, né? Até os 25 anos de idade, a formação de osso, ela é superior à reabsorção. E com isso a gente tem ganho de matriz óssea. Dos 25 aos 35 anos de idade, as duas etapas, elas meio que equivalem, de maneira que a gente tem um período de estabilidade da matriz óssea. Já a partir dos 35 anos de idade, a reabsorção é maior do que a formação e a gente começa um processo de perda óssea. Bom, por que ocorre esse remodelamento ósseo, né? Ocorre porque o tempo inteiro a gente vem sofrendo microfraturas. São muito pequenas, a gente não consegue nem ver com radiografia, né? Que são de impacto, de caminhada, de exercício físico, né? E a própria necessidade de cálcio no organismo que causa essa absorção, né? De cálcio ósseo vai criando esses pequenos lugares de microfratura, né? Então é fundamental a gente ter esse mecanismo de remodelagem, né? Retirando aquela matéria morta por meio dos osteoclastos, né? E depois da instalação dos osteoblastos, produzindo uma nova matriz óssea e reparando, então, com isso, o osso. Como eu disse, os dois tipos celulares têm origem embrionária diferente, né? Os osteoblastos provenientes de células mesenquimais e os osteoclastos de células hematopoéticas. E aqui, de novo, os dois tipos celulares com as duas ações, uma de produzir matriz óssea, a outra de digerir, né? Ou reabsorção. E aqui, né? As células que foram incorporadas, né? E se diferenciaram em osteócitos. Muito bem, e aqui a gente tem a participação dos hormônios, né, nesse remodelamento ósseo, né? Então, o PTH, ele é um dos hormônios que estimula esse processo de remodelagem óssea, principalmente ativando a absorção óssea e liberação do cálcio, para elevar os níveis plasmáticos de cálcio. Já a vitamina D3, ela vai ativar a síntese de matriz óssea, né? E a gente já falou a importância dela, principalmente nas primeiras etapas de desenvolvimento na criança. Muito bem, existem vários distúrbios, né, na homeostasia do cálcio. Eu sempre apresento um pouquinho, né, para vocês desses distúrbios, mas a gente aprofunda esse tema quando a gente estiver na farmacologia, né? E entre eles a hiper ou a hipocalcemia. O hiperparatiroidismo, né, que é a secreção aumentada de PTH, vai produzir níveis circulantes de PTH sempre altos, né, e com isso vai elevar além do normal os níveis de cálcio plasmáticos, ou seja, hipercalcemia. Isso vai causar um aumento na reabsorção óssea, pode levar a fraturas ósseas, aumento da absorção de cálcio no intestino, isso pode levar à falência renal, cansaço generalizado e letargia, fraqueza muscular, arritmia cardíaca, inclusive bloqueio cardíaco. E o tratamento cirúrgico com a remoção das glândulas é o tratamento mais indicado quando esse hiperparatiroidismo ocorre, principalmente por conta de tumores na paratireoide. Já o hipoparatiroidismo é uma deficiência do PTH, vai levar então uma hipocalcemia, né? Isso pode acontecer quando as glândulas são removidas, por exemplo, ou porque existe já um tumor na paratireoide, ou, por exemplo, uma cirurgia de tireoide que acaba removendo, né, por uma falha, né, na cirurgia, removendo também as paratireoides. A hipocalcemia é severa também, ela pode levar a tetania, né, a contração, né, sustentada de musculatura, e o tratamento normalmente é com análogos da vitamina D, já que ele tem um mecanismo semelhante ao PTH. Bom,
Os distúrbios no ossos relacionados à vitamina D, né, são conhecidos, né, principalmente os da deficiência de vitamina D, né, que é fundamental para a mineralização correta dos ossos, né. Com essa deficiência, a gente vai ter uma falha na calcificação dos ossos, os ossos vão ser mais frágeis, vão se fraturar com mais frequência, mais facilidade. Em crianças, isso causa raquitismo, então o desenvolvimento da criança ele fica limitado. E em adultos, a osteomalácia. Então aqui a gente tem, né, o raquitismo, uma criança, né, a falta de vitamina D diminuiu, né, o crescimento ósseo, e o osso, além de ele não crescer, ele fica mais fraco. E aí o peso da criança não consegue ser sustentado pelas pernas, e por isso que tem essa envergadura nas pernas da criança. É fundamental, então, introduzir vitamina D na dieta para reverter, né, o quanto antes essa deficiência. Como eu disse, nos adultos pode levar a uma déficit de cálcio ósseo, que é a osteomalácia, que, se agravada, pode levar à osteoporose, né? Esse nome por conta, né, dos ossos porosos. Aqui está um esqueminha do que seria um osso normal, e aqui um osso com menos matriz óssea, né, no caso da osteoporose. Isso vai levar a uma perda global da massa óssea, causa dor óssea e fraqueza, pode ocorrer fraturas patológicas, principalmente o fêmur é muito perigoso, né? E isso ocorre principalmente, né, ou com mais frequência, nas mulheres após a menopausa, devido a uma redução nos níveis de estrógeno, e a gente vai ver isso também um pouquinho melhor mais lá para frente. Muito bem, com isso eu encerro mais uma aula. A gente se vê em breve. E, novamente, qualquer questão, qualquer questionamento, não hesitem em me procurar, mandar uma mensagenzinha pelo Aprender, e cuidem-se muito. Até a próxima. Tchau.